Sou do Pará, nas visitas que faço há muito tempo, e agora vimos, inclusive, um avanço importante na penitenciária feminina. Pô, não é? Mas, assim, é triste ver, assim, eu cheguei a falar uma expressão pesada, que é a porta do inferno, porque é uma coisa, assim, assustadora, não é? Fui em Pedrinhas, e, assim, as pessoas dizem, cuidado com o teu pescoço, né? Mas já vejo mudanças importantes. Então, tem havido um esforço global, mas confesso que a experiência muito positiva foi Santa Catarina. Eu não estou aqui fazendo festa para vocês, porque nem tenho voto em Santa Catarina, né? Mas dizer assim, o que mais impressionou é porque eu trabalho muito com a ideia de intencionalidade da ação, sabe? Porque eu já fui prefeito também e tenho as minhas frustrações, coisas que a gente não consegue fazer porque as circunstâncias não permitem. Mas quando há intenção de fazer, a gente faz mais do que quando não se tem intenção. E a intenção, ela cria uma série de situações positivas, inclusive uma sinergia entre as várias, digamos, vários órgãos do próprio Estado, sabe? Então eu vi em Santa Catarina, com todo respeito às demais experiências, inclusive a do meu estado, essa vontade de fazer. Não foi possível completar essa engrenagem sinérgica, porque há normas e há, digamos assim, intencionalidades que ainda devem ser portadas em outras esferas, em outras instituições, sabe? E, naturalmente, isso deve ser construído conjuntamente, né? Então, a política laboral, por exemplo, deve ser assumida por todos que querem realmente mudar a situação caótica do sistema. Mas quando eu falo isso, eu digo assim, todos querem mudar a situação caótica? Eu não sei. Porque tem gente que acha que bandido bom é bandido morto, então está preso, tem que morrer. Não assusta ver a imagem de ontem, centenas de ratos, como vimos no Pará. Eu tenho fotos, né? Ratos passando na hora da nossa visita, então, né? Então, a política laboral, a meu ver, é um ponto forte, né? E ela é inspirada nessa vontade que, do ponto de vista filosófico, pode-se dizer, não, quem prende porque em geral é o pobre, é o negro, é o indígena, né? Então, as prisões, elas são espaços para deter pessoas das classes inferiores, como alguns chamam, né? Os que vivem do trabalho. Mas, então, ressocialização, do ponto de vista teórico, até pode ser questionado se é possível ou não, mas quando a gente está assume o papel de gestor público, de administrador, que eu prefiro a expressão, a gente tem que tentar, mesmo que não consiga, né? E o testemunho é que muitos reincidirão, não resta dúvida, mas os que têm possibilidade de trabalhar porque dominam uma técnica, têm mais possibilidade de não reincidirem no crime quando cumprirem sua pena, e foi esse sentimento que nós tivemos em Santa Catarina, né? Então, eu penso assim, há uma outra dimensão que é da profissionalização. Aí, novamente comparando, é distante a situação do Maranhão. Queria que a deputada Elisiane Gama estivesse aqui, né? Apesar dos avanços, ela é distante do Pará em relação mesmo a São Paulo e a Santa Catarina. Eu falo, São Paulo é um governo tucano da mesma forma que é no Pará, tá certo? Lá não há esse esforço laboral tão fortemente marcado, mas é um investimento na modernização que pelo menos você não tem a cena de guerra, né? Aquela arquitetura da destruição. Quem conhece o filme percebe, né? Como a violência do stalinismo estava em vincular o rato à imagem de quem tinha que desaparecer, o judeu, o deficiente físico, etc., né? Então, essas cenas já não chocam tanto. Então,
por conta do esforço de modernização. Mas há estados que podem mais, outros menos, né? Fazer investimentos assim. O Pará é um estado pobre, apesar de produzir muita riqueza para o país. Né? Mas não há desculpa quando se trata de 90 e tantos % serem temporários. Temporário de 20 e tantos anos. E é uma realidade em vários estados, Norte e Nordeste principalmente, isso tem que acabar. Né? E outra coisa, o que significa concurso público e formação técnica, policial federal, policial civil e militar, né? Tem que ter curso preparatório. Como é que um agente penitenciário pode ser, como agora, foram demitidos 400, baseado num TAC, imediatamente contratados, baseado em bilhetes de políticos da base de apoio do governo, 400 que não têm nenhuma experiência com o sistema penitenciário. Aí não pode dar certo. 72 fugas há 2 semanas atrás. É uma coisa insuportável. Então, eu disse isso para o superintendente, para o secretário de segurança, para o governador, porque eu não quero destruir, eu quero colaborar, mas não dá para deixar de pôr o dedo na ferida. Agora, e uma terceira questão é o conjunto de políticas, alguns chamam de setoriais, mas que eu penso que elas são também políticas penitenciárias, sabe? Ainda que não estrito senso. É o caso da assistência à família, à saúde, etc. Então, como é que eu penso a solução para isto? Aí me permita, pedindo desculpa por estar me alongando, mas eu penso que se nós não trabalharmos a perspectiva de ação sistêmica e integrada verdadeiramente, não tem saída. Não adianta que o DEPEN vai ter 300, 400 presos para prisões especiais, modernizados, onde não há fuga, não vai haver acesso nem de arma, talvez de drogas também não, talvez de celular também não, mas são ilhas paradisíacas, entre aspas, né, porque não pode ser paraíso penitenciária, mas que não retrata a realidade nacional. Mesmo Santa Catarina, que eu estou citando positivamente, tem vários problemas, inclusive de déficit, de milhares de vagas, correto? Então, aí chega-se numa unidade de saúde maior do que muitos centros de saúde espalhados pelo país, lá em Santa Catarina, mas como é que o médico ganhando 3 mil vai? Aí eu acho que a responsabilidade que não pode, do Ministério, tanto da Justiça quanto da Saúde, sabe? Há de se criar norma. Não é possível que um médico que está numa unidade de urgência e emergência ganhe as gratificações devidas, né? E alguém que está ali cuidando de preso, em algumas situações, uma presa, como nós vimos agora no Pará, algemada, porque já houve casos de fuga recente, inclusive, né? Então, como é que esse cidadão vai permanecer no sistema? Mesmo em Santa Catarina, mais uma vez citando, tem médico pedindo licença aí, saúde, depois licença até sem remuneração, porque tem outros empregos onde vai correr menos risco. Então, isso tem que mudar e não pode esperar o socialismo chegar. Isso é decisão. Tem orçamento, tem disponibilidade financeira. Não para tudo que a gente necessita, mas eu acho que são investimentos tão pequenos que podem ser feitos já dentro do que está orçado, sabe? Então, assim, por outro lado, aí eu vou concluir, para poder votar também, dizer o seguinte: quando eu falo em ação integrada e sistêmica, é porque há mecanismos de fazer valer as decisões, sabe? Com respeito à autonomia das várias esferas. E eu sempre dou o exemplo do SUS, só que agora é mais complexo, porque envolve SUS e outros microsistemas nacionais, não é? Mas no SUS, eu enfrentei como prefeito, prefeitos que mandavam doentes e não queriam ter despesa. O que é que ocorre nesse momento? Ou governador que não queria municipalizar e nós tínhamos municipalizado integralmente o nosso serviço desde janeiro do início do meu mandato, ainda era o Alcântara, o ministro. Então é o seguinte, por que não quer municipalizar? Tem que fazer. Demorou, mas chegou lá na tripartite e aí o Ministério disse, ou passa ou não repassamos dinheiro. Ou o prefeito de uma cidade vizinha que diz, não estou nem aí, mandou 200 quebrados polifraturados por semana e o hospital da capital que resolva. Sim, mas se ele recebe fundo a fundo, ele é responsável pelos cidadãos dos seus municípios.
Então, é claro que isso pode ser pactuado, e tem sido assim porque o SUS permite. Então, eu creio assim, um governo do Estado quer simplesmente desconhecer uma política laboral, ele não quer inscrever no Pronatec porque é um programa federal e ele não vai reforçar uma marca do governo Dilma ou de quem esteja no poder, ele pode decidir assim, mas ele não vai ter acesso aos recursos do DEPEN. Então não adianta dizer, tem 2 bilhões contingenciados. Para ter acesso, tem que trabalhar nessa perspectiva. Você tem posições político-partidárias diferentes, mas é mesmo que eu dizer, pode morrer porque a autoridade da outra esfera não é do meu partido? Não dá. Então não dá também para achar que os penitenciários podem permanecer no caos simplesmente porque eu tenho uma determinada concepção. Eu acho, como decidiu que deve ser regra para que todos obedeçam, para que a ação seja sistêmica e verdadeiramente integrada, e para quem queira obedecer, obedeça porque também mandou, decidiu, mas para quem não queira obedecer, saiba de que não vai ter acesso a recursos da outra esfera. Então, eu acho que isso é uma emergência. Ou não teremos solução, ou teremos situações de até dinheiro liberado para projetos, obras paradas, depois de licitações mal feitas, e um prejuízo enorme, tanto para o erário, quanto para a sociedade em geral, porque crise penitenciária, caos penitenciário, é problema social total, não é problema só para o preso e para a família do preso. Nós sabemos disso, mas tem muita autoridade que não tem interesse em entender isso. Então, como não há consenso, eu acho que ele tem que ser construído. Porque aqui mesmo na CPI vai ter gente que diz, não, é bandido, rapaz, quer proteger bandido, defensor de bandido. Eu não concordo com isso, não é? Agora, como é então que a gente põe de fora as adjetivações e substantiva o debate? E é o seguinte, tudo bem? É necessário ter política laboral? Como deve ser feito isso? Como são feitas as experiências atuais? Qual é o resultado disto? Tem feedback seguro? Não tem? Saúde? O prefeito deve ou não? Porque não adianta dizer que o SUS está com a obrigação, né, se não houver, inclusive, contrapartida já mais ou menos definida, porque aí o Conazem vai dizer, mas porra, vamos ter que assumir agora no Pará 13 mil, 18 mil presos de Santa Catarina sem receber um centavo a mais? Os prefeitos vão reunir e fazer uma greve de prefeitos, não é? Então, como a gente conserta isso no sentido da concertação mesmo, né? Num Estado federativo em que as esferas têm autonomia e, por ter autonomia, agem com base no princípio do interesse comum. Mas o interesse comum quando se trata de saúde, e o SUS já prova isso, é interesse comum sem imposição política penitenciária integrada. Eu acho que esse é o grande desafio. Não dá para esperar, né? Mas como fazer com urgência, respeitando essas diferentes formas de ver, né? Desculpe, eu vou voltar e volto aqui.